Will Schubert. Pi, hoje, em evento de família, chamei meu pai de burro pra baixo por ser negacionista e defender o Ricardo Infelício. Que bosta, fico de bode, mas não consigo ignorar, me console. Olha, Will, eu vou ser muito honesto. Eu já tive algumas discussões muito sérias com meu pai sobre várias coisas, vários assuntos. Muito pouco sobre política, uma outra vez, muito pouca, e sobre religião foi um pouco mais acalorado. Meu pai discordando fortemente de mim. E é uma coisa muito interessante, porque eu vi meu pai gritar, levantar a voz, meu pai falando um monte de coisa, mas ele não me xingou. Meu pai não me xingou. Nunca ele veio falar pra mim, falar assim, seu idiota, seu estúpido, você é burro, não sei o que. Ele nunca fez isso comigo. Então, eu não consigo imaginar qual seria a reação familiar como um todo, porque aí eu acho que isso incluía até a família estendida, se eu, por algum motivo, chamasse meu pai de burro, cara. Eu acho que isso ia ser, assim... Olha, poucas coisas eu consigo imaginar que seria algo, assim, tão disruptivo, assim, de antes e depois da família, chamar meu pai de burro, cara. Eu não consigo imaginar, é inconcebível pra mim chamar meu pai de burro, mesmo que ele esteja sendo obtuso em alguma coisa. Meu pai é uma pessoa muito inteligente, ele não é uma pessoa burra de forma alguma. Mas às vezes teimoso, tal, eu também sou, enfim. Então às vezes pode estar insistindo numa coisa que pode, enfim, chegar e falar assim, pô, não tá sendo a coisa mais esperta a se fazer. Mas assim, cara, então eu não consigo imaginar como que deve ser esse tipo de clima, não sei qual é a relação que você tem com seu pai, mas olha, é uma coisa muito, muito pesada, sendo bem honesto. Agora, eu vi muito disso acontecer com relação à política, né? E isso é um troço muito difícil de lidar, porque famílias que foram destruídas por política e que é um caminho sem volta de alguma forma, entendeu? Para algumas pessoas é um caminho sem volta. Para quem teve o cérebro lavado por, né, enfim, uma engenharia social toda que foi feita para a mudança de forma de pensar, a janela de Overton foi totalmente deslocada para aceitar o inaceitável. Essas pessoas realmente você acaba não tendo mais como ter conversa, porque ela não está mais adepta, não está mais aberta a isso. Então algumas dessas pessoas vão ser agressivas com você, e com algumas delas o agressivo vai ser você, entendeu? Porque você vai falar, olha, sinto muito, você está defendendo uma atrocidade, uma coisa que não se faz. Então, isso são coisas muito difíceis de lidar, muito difíceis de lidar. Especificamente por causa da questão negacionista de defender o infelício, né, eu não vou ficar dando apelidinhos para ele. Mas essa de defender o Ricardo Felício, a questão é você... Enfim, é que isso é complicado, porque se você não tiver já com a coisa na ponta da língua para você poder argumentar, é muito difícil de você ir. Porque a maioria das pessoas, por exemplo, vamos dizer assim, digamos que eu assista um vídeo de cálculo 1. Eu fiz cálculo 1 na faculdade, passei direto, não reprovei, e entendi todo o cálculo na época que eu fiz. Se você me perguntar alguma coisa de cálculo hoje, eu não vou lembrar mais nada, entendeu? Eu fiz cálculo, era o ano 2000. Então estamos em 2025, faz 25 anos que eu não vejo porra nenhuma de cálculo. Então, se você me perguntar, eu não vou saber mais nada. Porém, se eu assistir uma aula de cálculo 1, por exemplo, né, que é limite, né? Cálculo 1 é o limite, né? Se eu assistir uma aula de cálculo 1, eu vou entender com quase toda certeza, do jeito que eu entendi naquela época na faculdade, com razoável facilidade até. Não achei difícil. Aí, vou entender. Eu vou saber explicar para outra pessoa, aí são outros 500. Porque para você ter essa, digamos assim, para você fixar o conhecimento novo, isso daí é conhecido da neurociência, isso daí faz parte dos estudos em educação, sobre como que você ensina isso para as pessoas, né? Como que você ensina coisas, conteúdos para as pessoas, como que você faz para elas aprenderem. Você requer uma série de coisas, como, por exemplo, fixar o conhecimento em você mesmo antes de ensinar para outra pessoa. Muitas vezes, a melhor maneira de fixar o conhecimento em você mesmo é justamente ensinando para outra pessoa. Mas ensinando para alguém que esteja disposto a aprender, e não para alguém que esteja rebatendo, né, aquilo que você está falando. Então, a melhor maneira disso seria você ter treinado essa argumentação com outras pessoas antes,
que não estivessem opondo tanta resistência para você. E aí depois, quando você já tivesse bem gabaritado para essa questão de debate, você chegar na sua família lá com um pai que tá armado com essas as bobagens do Felício, né? E você saber rebater uma por uma porque aquelas são falsas. Eu não sei se foi isso que você fez, mas isso é uma coisa muito complicada. Porque geralmente o que eu faço é, não sei o quê. Eu falo assim, o mundo está esquentando, ponto. Isso daí tá para ver direitinho todas as medidas que a gente tem dos últimos 150 anos e a gente tá vendo os efeitos disso agora de maneira mais óbvia ainda, ponto. Geralmente a resposta a isso é dizer que, então o mundo está esquentando, mas a culpa não é do ser humano. E aí você fala, ok, me dê um motivo que não seja a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera causado desde a Revolução Industrial. Me fale um motivo. E beleza. Os vulcões. Cara, vulcão não tem vulcão entrando em erupção a esse nível a ponto de causar um aquecimento e principalmente, como são poucos vulcões entrando em erupção, num primeiro momento eles causariam um esfriamento. Porque você tem ali, né, a liberação de... eu não lembro agora qual que é o composto que sai do vulcão, né, que ele fica particulado na atmosfera e que ele acaba até gerando uma redução ali da incidência dos gases solares. Então, dos raios solares. Então até daria uma limitada no aquecimento. Então não pode ser os vulcões. Então são os ciclos de Milankovitch. Aí você pega, mostra, né, os ciclos de Milankovitch da maneira como eles estão acontecendo hoje, que são aqueles ciclos que dizem respeito à posição da Terra no espaço. Os ciclos de Milankovitch era pra gente estar esfriando. A gente vinha num decréscimo de temperatura, desde o do ótimo climático do Holoceno, de 8 mil anos atrás, a gente vem num decréscimo de temperatura bem leve. A gente teve uma exceção, que foi um pequeno pico de calor na Idade Média, que aconteceu ali, mas isso daí na Europa, em outros lugares, por exemplo, teve um abaixamento da temperatura, uma redução da temperatura, como por exemplo no Pacífico, você teve um Havaí mais frio, por exemplo, enquanto você teve um aquecimento leve na Europa, então, mas isso foi chamado de pequeno... Foi um aquecimento lá, e depois você teve o que eles chamaram de pequena idade do gelo da Europa, que nada mais foi do que a retomada do ritmo de esfriamento que já estava vindo desde 8 mil anos atrás, né? Então, era para a gente estar esfriando. Então, pelo ciclo de Milankovitch, pelos ciclos de Milankovitch, pela posição da Terra no espaço, em relação ao Sol, aos outros planetas e a ela mesma, não tem como ser outra explicação que não seja o ser humano. E aí a pessoa pode dar qual explicação ela quiser. Se a partir do momento que ela falar, tá esquentando, mas não é culpa nossa, você fala, então me dá um outro motivo. Não tem outro motivo. Não tem outra variável possível. Não é o Sol, por quê? Porque você tem os picos de máximo e mínimo solar. Eles duram 11 anos. Você teve 2 picos de máximo solar e de mínimo solar nos últimos... Você teve... Isso mesmo, que é o ciclo todo, né? Então você teve 2 picos de mínimo solar e um de máximo solar nesse período de 10 anos, desde que eu comecei a falar de aquecimento global até hoje. Na verdade, meu primeiro vídeo com isso foi em 2012. Então há 13 anos que eu tô falando de aquecimento global aqui no meu canal. Então, nesse período, né, passaram-se, né, tipo, saímos de um pico máximo de atividade solar para um mínimo, um máximo de novo. E a temperatura seguiu aumentando de maneira reta, assim, não foi, sabe, o mínimo solar não fez nenhuma diferença nessa situação, porque não faz, é muito, muito leve, a diferença disso seria sentida se nós não estivéssemos interferindo no planeta. Da maneira como a gente está interferindo no planeta, o mínimo e máximo solar não está fazendo diferença. Também pode dizer, sei lá, El Niño, Laninha. Cara, o El Niño e Laninha depende muito de outros fatores que têm a ver com ciclo de Milankovitch, com vulcão, com o Sol, com um monte de coisas. E a gente tem, por exemplo, que com a Laninha deveria esfriar o planeta. E não está esfriando nem com as Laninhas. Então, tipo, não é isso que está fazendo, é uma outra variável. Então, se ele acha que está esquentando, mas não é o ser humano, que dê outra variável para mim, que, nossa senhora, vai lá e ganha um Nobel. Parabéns. E como o brasileiro ele só gosta muitas vezes gosta de carteirada, não sei se o seu pai é desses, mas geralmente o que faz as pessoas defenderem o Felício é carteirada. Chegar e falar assim, mas ele é professor da USP. Para começar, acho que ele não é mais, né? Acho que ele saiu da USP. Mas assim, o Felício, né? Aí você tem que falar a total irrelevância acadêmica do Felício. Ele é completamente irrelevante academicamente.
Isso daí é uma coisa que ele mesmo admitiu isso numa entrevista lá que ele deu lá. Ele mesmo admitiu que ele não era muito relevante academicamente. Não tentou fazer nada do ponto de vista acadêmico. Ele podia ter tentado, mas não fez. Então, sabe, Ricardo, você nem tentou, né? Que foi aquilo que eu falei lá no outro vídeo lá que eu respondi ele, que deu aquele shitstorm violento em 2017, que eu não gosto nem de lembrar. Mas enfim, Ricardo, você nem tentou. Porque ele não, sabe, ele nem quis fazer uma linha de pesquisa para fazer, ele não fez. Então ele é uma pessoa completamente irrelevante. Foi uma pessoa que não tem a menor ideia de por que o Jô Soares chamou para aquela entrevista lá em 2012 também, se não me engano. E o malefício que o Jô Soares fez com um dia. Em um dia, o grau de malefício que o Jô Soares causou na população brasileira só entrevistando esse cara. Mas é isso.